Bem, vamos retomar então aos demais parâmetros do plugin da Gerais Trader. A gente já viu então que primeiramente ficam os parâmetros referentes ao Trade System, a estratégia codificada, certo? No caso aqui é uma estratégia de cruzamento de médias móveis. Então nós temos uma média móvel de período mais longo, uma média móvel de período mais curto. Depois nós temos as configurações básicas do Trade System. Depois nós temos os dados de conexão à corretora, os parâmetros de conexão à corretora. Nós temos os campos de controle. E agora nós vamos aos campos de gerenciamento de risco. São vários os campos, vários recursos, e praticamente todos eles são autoexplicativos, mas a gente vai fazer uma explicação breve de cada um. Então nós temos aqui realização parcial em pontos, é exatamente isso. A partir de tantos pontos de ganho, vai depender do ativo que a gente vai estar operando. No caso aqui, a gente, como exemplo, a gente está utilizando o dólar cheio. Então, a partir de 3 pontos, por exemplo, ele vai fazer uma realização parcial. Quanto eu vou sair nessa realização parcial? Aqui é em percentual. Para que eu não tenha que ficar alterando sempre que eu alterar a quantidade de contratos que eu vou operar. Então, por exemplo, em 50%. Se eu tiver operando 10 contratos, porque no caso do dólar cheio, tem que operar de 5 em 5, ele vai fazer a realização parcial quando atingir 3 pontos de gain, ele vai fazer a realização parcial com 5 contratos. E por aí vai. Lembrando que, se vamos supor que eu estiver operando 15 contratos, esse 50% ele vai ser, vamos dizer, normatizado para o número de contratos mínimo que o ativo permite. Então, 15 dividido por 2, 7,50. Não existe 7,50. Eu não posso sair com posso operar 7 contratos no dólar cheio. Ele vai sair sempre para baixo, vai sair com 5 contratos. Da mesma forma, se eu estiver operando, por exemplo, um ativo Bovespa à vista, Petro 4, por exemplo, se eu estiver operando 300 contratos de Petro 4, se eu colocar 50%, ele vai sair com 100 somente. Porque 150 eu entraria no mercado fracionário e não é o caso. Mover stop loss programado. O que acontece aqui? Se eu sair na realização parcial, eu tiver marcado aqui mover stop loss programado, como sim ele vai julgar o stop loss que eu programei para a entrada, sair no 0 a 0. Stops programados. Se for sim, ele vai, assim que eu entrar no mercado, quer dizer, assim que a ordem de entrada for executada, automaticamente ele vai colocar o stop gain e o stop loss na bolsa. Quer dizer, o stop gain, como é uma ordem limitada, ele vai já guardar lugar no book, e o stop loss, uma ordem stop,
também vai já jogar na bolsa para ser disparado por ela. Se eu deixar como não, o robô vai fazer essa administração. Ele vai gerenciar quando o mercado bater no stop loss ou no stop gain, ele vai fazer a execução a mercado segundo os valores programados para o stop loss e stop gain. Aqui, nesse campo, eu coloco quantos pontos eu quero de stop loss. Vamos colocar que eu queira ter 5 pontos de stop loss. Ou eu posso definir também um stop loss baseado no extremo de N barras anteriores. Então vamos supor que eu coloque como 3 barras anteriores. Se for uma compra, quer dizer, eu estiver comprando, ele vai colocar o stop loss no extremo low da terceira barra anterior à barra de sinal. Se eu tiver numa operação de venda, se eu entrar vendido, ele vai colocar o stop loss no high, no valor máximo da terceira barra anterior à barra de sinal. Aqui eu posso colocar um spread. O que seria esse spread? Eu quero que seja um stop loss no extremo da terceira barra anterior, mas eu quero que ele ponha um spread de 1 ponto, por exemplo. Então, seria o high ou low da terceira barra, no caso aqui, anterior à barra de sinal, mas acrescido de 1 ponto. No caso, se eu tiver vendido, ele vai somar 1 ponto, se eu tiver comprado, ele vai diminuir 1 ponto do extremo. No caso de comprado, esse extremo seria o low, seria o mínimo da barra. Se eu estiver vendido, o extremo seria o high ou o máximo da terceira barra anterior. Stop loss móvel. Stop loss móvel em pontos é aquele stop em que, à medida que o mercado vai andando a meu favor, ele vai subindo o stop loss. Então vamos supor que eu coloque um stop loss aqui também de 5. Significa o seguinte: à medida que o mercado andar, eu vou estar sempre mantendo o stop loss 5 pontos do máximo que o mercado já atingiu a meu favor. Então, se eu tiver comprado, o mercado subir, ele vai manter o stop loss sempre a 5 pontos do pico dessa subida. Stop gain em pontos. Vamos supor que eu queira ganhar 3 pontos. Lembrando que esses valores que eu estou definindo aqui são valores aleatórios, não coube nem cabe estudo sobre eles, porque são valores simplesmente para efeito de apresentação aqui dos recursos do plugin. Então aqui eu ponho o stop gain em pontos. Aqui é um stop gain time. Isso é bem interessante. Como é que funciona? Vamos supor que o mercado vá lá e bata no meu stop gain. Quer dizer, ele chegue a bater no valor do meu stop gain, mas não realiza. Então, o que a gente define aqui? Vamos supor, depois de 10 segundos, se o mercado bater no meu stop gain e não realizar ou realizar parcialmente a minha ordem de saída, o robô ele sai o restante a mercado depois de 10 segundos. Então ele bateu o preço lá, ele aguarda 10 segundos para que o mercado execute a ordem de saída, o stop gain, completamente, totalmente, ou, caso contrário, esgotados os 10 segundos, ele realiza a mercado. Aqui é um stop gain trading. Como é que funciona o stop gain trading no caso do plugin?
Vamos supor que eu esteja comprado. Comprado é uma forma mais fácil da gente entender. Então, o robô está comprado e sobe. Vamos colocar que ele suba um ponto. No caso, esse ativo do dólar cheio. Ok. A partir de um ponto, que o mercado subiu, quer dizer, esse valor aí é como se fosse um valor de trigger, de disparo. Então, atingido um mínimo de um ponto, o robô ele vai colocar uma ordem. Vamos colocar aqui que eu coloque um ponto também. Exemplo, coloque um ponto. Significa o seguinte: se eu já estiver ganhando um ponto, ele não deixa o mercado voltar um ponto. Por quê? Porque ele vai sair com um ponto abaixo do extremo superior. Então, vamos supor que eu coloque aqui 2 pontos. A partir de 2 pontos, ele dispara e põe uma ordem um ponto abaixo. Mas vamos supor que o mercado atingiu 3 pontos. Ok, 3 pontos, ele vai pôr uma ordem um ponto abaixo dos 3. Quer dizer, eu vou sair com 2 pontos de gain. Se o mercado for para 10 pontos, ele vai sair no mínimo 9 pontos de ganho. Certo? Que é quando o mercado sobe os 10 pontos e aí volta um, aí é disparado o gain trailing. Lembrando que esses exemplos que eu falei aqui seriam com o stop gain 0. E se ele subir 2 e for a 3, ele já vai sair no gain, e aí o trailing deixa de existir, a operação se encerra, e essas ordens todas são canceladas. Aqui eu consigo lançar uma ordem manual. O que eu faço aqui? O mesmo, esse botão aqui é o mesmo que esse aqui, ó. Eu posso comprar ou vender. Da mesma forma aqui. Isso é interessante da seguinte forma. Vamos supor que o mercado está aqui, está andando, e aí eu liguei o robô aqui. Por que eu liguei o robô aqui? Esse sinal aqui, ele já não vai considerar, porque era para eu comprar aqui, não aqui. Ok. Mas eu falei assim, poxa, mas eu acredito que o mercado vai subir realmente, eu quero comprar. Não comprei na hora, mas eu quero comprar. Eu posso executar esse comprar aqui, ou esse. E, a partir daqui, o robô segue como se ele tivesse executado essa compra. Então, ele vai fazer todos os procedimentos normais como se ele tivesse executado essa compra. Vai pôr stop gain, stop loss, vai fazer todos os processos normais. Da mesma forma, se eu tiver comprado e resolver falar, não, eu quero vender, eu posso vender e ele vai sair da operação como se eu tivesse encerrado uma operação. Se eu tentar comprar mais vezes, isso é uma informação importante, por exemplo, comprei. Se eu tentar comprar de novo, ele não vai permitir. Porque ele não está preparado para scale-in, para compras repetidas, para compras em pirâmide, posicionamento piramidal. Eu posso também comprar por uma ordem limitada. O que significa isso aqui? Aqui eu vou comprar a mercado. Ponto. Mandei a ordem, ela vai ser executada. Ponto. Aqui não. Aqui eu vou mandar uma ordem no preço que está na hora, mas ela não vai ser a mercado. Quer dizer o seguinte, se essa ordem não for pega, ela vai ficar lá no book. Da mesma forma, o vender.
Máximo de barras. Vamos supor que eu estou no mercado, estou comprado e o mercado andou até 10 barras, né? E nessas 10 barras eu não estou ganhando nenhum ponto. Quer dizer, ele vai, na 10ª barra, ele vai fechar aquela operação. Isso é aquele famoso ditado que diz o seguinte: bicicleta que não anda cai. Aquele famoso ditado em que você entra numa operação, a operação não se desenvolve, quer dizer, então, se você dá um prazo aqui para que ela ande 10 barras, 5 barras, 3 barras, o que seja, fala assim, olha, eu preciso que essa operação ande ao meu favor, depois de 3 barras, 2 pontos. Se ela não andar a favor da operação depois de 3 barras, não andar mais ou igual a 2 pontos, eu vou encerrar a operação. Então, se ela andar depois de 3 barras, ela só tiver andado 1 ponto a favor, eu vou sair da operação. Eu vou encerrar a operação. Aqui é um limite de trades de perda. Não necessariamente trades de stop loss. Por quê? Porque eu posso sair com um sinal contrário, o próprio robô faz um sinal contrário, então não necessariamente vai ser um stop loss, mas pode ser uma operação negativa, uma operação perdedora. Então, aqui eu vou falar o seguinte, olha, eu só posso perder 3 operações na sequência negativas. Na quarta, quer dizer, se ocorrerem 3 operações sequenciais negativas, eu paro de operar. O robô não opera o restante do dia, a não ser que ele seja resetado. É interessante esse controle aqui, que é a seguinte. Vamos supor que eu tenha 2 operações em sequência negativa. Ótimo. Aqui está com 3, eu pus 3 aqui. Tá? A terceira seja positiva. Ele mantém as 2. Ele diminui o número de operações quando é contrária, quando é perdedora, ele não zera. Tipo, agora eu posso, então ganhei uma, eu posso perder até 3. Não. Ele diminui uma, então eu estou perdendo 2. Ganhei uma, então tá. Então eu passo a perder uma. Aí significa o seguinte, que ele, à medida que eu vou ganhando, ele vai diminuindo o número de operações para esse controle de perda até 0, negativo. Então é um controle interessante também. Aqui é um day loss, é um número de pontos por contrato. Então eu vou colocar aqui quanto que eu quero, quanto que eu aceito perder no dia, quantos pontos por contrato. Se eu estiver operando um contrato, eu aceito perder 5 pontos. Se eu estiver operando 2 contratos, 5 pontos também. Aí, se eu estiver perdendo 10 pontos, ele para. Da mesma forma, um day gain, pontos por contrato. Se eu tiver atingido 5 pontos, por exemplo, 5 pontos por contrato, eu paro de operar. O robô não opera mais e ele te avisa que deu um day gain. São esses os comandos, os controles que a gente tem para o gerenciamento de risco. Lembrando novamente que para eu desativar cada controle, basta que eu zere. Coloquei 0, aquele controle não está ativo, ele não vai ser considerado. Muito obrigado. No vídeo final, a gente vai avaliar essas 3 abas aqui, que também compõem o controle aqui do plugin. Obrigado.